Bom, aqui a gente precisa falar também sobre turbulência, né, pessoal? Então, falando um pouco sobre turbulência, esse cidadão aqui, Reynolds, ele estudou a turbulência. E se vocês derem uma lida aqui, vocês vão ver que ele pegou um tubinho, submergiu em água e ele conseguia, com um mecanismo simples, colocar um filete de água com, ele chama aqui no coisa, água coloreada, com um corante, tá? Em algum lugar aqui, que é água coloreada, com corante. E ele observava o seguinte, que quando a velocidade era baixa, esse fluxo ele ocorria praticamente em lâminas. E quando a velocidade, quando ele aumentava a velocidade, isso começava a ter uma certa turbulência, né? Quer dizer, apresentar um fluxo turbulento. Então, a gente sabe, né, de resultados experimentais que a queda de pressão no fluido ela aumenta com a velocidade do fluido. Então ele está dizendo aqui que há altas velocidades, isso para velocidades baixas. Só que a queda é muito maior quando a velocidade é muito mais alta. É muito não, é mais alta. Então em algum momento o fluxo ele muda. Né? Em algum momento ele passa de laminar para turbulento. Então isso é importante por quê? Porque em vários procedimentos de transferência de massa, de transferência de calor, esses mecanismos, se está ocorrendo de forma, se envolve fluidos, e se a velocidade do fluido é tal que o fluxo é laminar ou turbulento, muda toda a configuração do experimento, do que se está propondo, né, com o uso daquele fluido, seja transferência de calor, transferência de massa. Então, por isso que é importante a turbulência. Então, foi que o Reynolds observou, né, através do estudo dele, ele observou que aquilo, né, dependia do diâmetro do tubo, da velocidade média, da massa específica e da viscosidade. Observem que isso aqui, esse R é exatamente o número de Reynolds, que é dado em homenagem a ele, e esse número de Reynolds, a grosso modo, quando ele é alto, o fluxo é turbulento, certo? E não existe uma linha bem definida entre um Reynolds alto e um baixo, tá? Mas quando o Reynolds é baixo, o fluxo é laminar. Você vai ver que aqui ele está falando de valores de Reynolds inferiores a 2100 como laminar, e está dizendo que dependendo, se você fizer, por exemplo, às vezes uma operação em que o fluxo, em que o tubo é bem polido, em que haja pouca perturbação, ele pode continuar a laminar mesmo com um número de Reynolds bem altos, certo? Então ele é mais um indicativo. Em certas situações você não pode seguir à risca isso. E o que eu estou falando de seguir à risca? É exatamente dizer o quê? Que abaixo de 2100 é laminar e acima de 4000 é turbulento. Se você tiver um Reynolds entre esses valores, você tem a região de transição, onde o fluxo ele vai passar de laminar a turbulento. Observe que não é bem localizado num valor, tá? Então, se você fizer um cálculo de Reynolds e der 200, 300, você pode confiar que é laminar. Se der 5000, você pode dizer mais ou menos que ele deve ser turbulento, mas dependendo da situação ele pode até ser ainda laminar, certo? Mas o fato não é muito complicado a gente verificar isso, né? Porque geralmente se trabalha com extremos, ou número mais baixo de Reynolds ou número bem mais alto. Então, a matemática da coisa, a maneira como se executa determinada operação unitária que envolva fluido, ela depende muito do número de Reynolds. Então, é preciso calcular, né? É preciso calcular. O número de Reynolds ele é exatamente dado assim, né? Ele é adimensional e é usado esse conjunto de variáveis aqui. Lembrando que μ sobre ρ é a viscosidade cinemática, né? Então você pode ainda ter isso aqui. O diâmetro, se você estiver trabalhando com tubos, às vezes é diâmetro, às vezes se você tem o fluxo sobre placas, às vezes é o comprimento da placa, esse D. O fato esse é um termo que tem unidade em L, né? Dimensão em L, em comprimento, tá? Então, dependendo da situação, isso pode ser o diâmetro do tubo, pode ser outra coisa também. Então, aqui nesse livro, ele tem uma questão aqui, a primeira questão é interessante, exatamente para calcular o número de Reynolds. Eu vou fazer dois primeiros e vou pedir os outros dois lá que tem para vocês, tá? Bom, então, ele diz o seguinte, para a situação em
fluxo constante, determine se o fluxo é laminar ou turbulento. Tá? Então, água a 10 graus fluindo a uma velocidade média de 2 metros por segundo quadrado em uma tubulação de 100 milímetros. Então, na letra A, primeiro, Reynolds é igual ao diâmetro vezes a velocidade vezes a massa específica dividido pela viscosidade. Não é isso? A massa específica da água a 10 graus Celsius não deve variar muito de 1000 kg por metro cúbico, tá, pessoal? É em torno de 999 mil, pode considerar constante. A velocidade é 2 metros por segundo, como está dito lá. A viscosidade você tem que procurar no apêndice do livro, no apêndice 6, tá? Se precisar aqui de algum desses, eu já coloco aqui, tá? Mas se você olhar lá no apêndice, eu já olhei, dá 1,310 CP, centipoás. E eu já falei para vocês que 1 poás é 10 a menos 1 Pascal vezes segundo. Como está tudo aqui no SI, eu vou transformar para Pascal segundo, né? E 1 centipoás, então, que é 10 a menos 2, isso aqui é 10 a menos 2 isso aqui também. Então dá 10 a menos 3 Pascal vezes segundo. Então a viscosidade da água dinâmica é 1,310 vezes 10 a menos 3 Pascal vezes segundo. Bom, o que está faltando agora é o que? A tubulação, né, de 100 milímetros. Então ele está falando que a tubulação de 100 milímetros está dando o diâmetro de 100 milímetros. Então é 0,1 metros, né, pessoal? 100 milímetros é 0,1 metro. Então, o que vai acontecer? Agora é só substituir. Então, agora substituindo, né? Substituindo, você vai ter que Reynolds é 0,1 metro vezes 2 metros por segundo vezes 1000 quilogramas por metro cúbico dividido. Lembrando que eu falei para vocês que Pascal vezes segundo é a mesma coisa de quilograma por metro segundo, né? Então, 1,310 vezes 10 a menos 3 kg por metro vezes segundo. Observe que aqui, esse metro quadrado que está no numerador, corta com 2 m desse aqui, fica 1, que está no denominador. Como esse aqui também está no denominador embaixo, ele corta também. O segundo que está no denominador aqui embaixo também corta com esse denominador aqui de baixo, e o quilograma do numerador corta com o quilograma do numerador. Fazendo essa conta vai dar aproximadamente 1,53 vezes 10 a 5. Isso é adimensional, ou seja, e o número de Reynolds é adimensional. E o fluxo vai ser o quê? Turbulento. Certo? Tá muito alto, muito acima de 4.000, né? Então é turbulento, ok? Na letra B, ele pede o seguinte, na letra B. Ele diz que há 2 atm de pressão em 180 graus Fahrenheit, não é isso? Fluindo a 50 pés por segundo e um duto de 12 polegadas. Então, eu tenho o ar, eu tenho a pressão, eu tenho a temperatura e tenho o duto de 12 polegadas. Então, o que vai acontecer? Eu tenho que resolver de forma coerente com as unidades, né, pessoal? Então, primeira coisa, ele está me dando a pressão do ar 2 atm. Então, eu tenho que transformar, eu preciso da massa específica do ar e preciso também da viscosidade dele, né? Eu preciso da viscosidade dele. Como eu falei para vocês, a viscosidade a gente acha no apêndice, tem lá no apêndice. Então, a viscosidade do ar é 0,02 centipoás, tá? A viscosidade do ar é 0,02 centipoás. Então, bem menor do que o líquido, né? 0,02 CP, que é 0,02 vezes 10. Desculpa, não vou precisar fazer essa conversão, né? Por enquanto. Então, é 0,02 CP. Ok. Aí, o que vai acontecer? Para fazer a massa específica do ar, eu uso como se ele fosse um gás ideal. PV é igual a nRT. A massa, o número de mols é a massa sobre a massa molar. Se eu jogar esse volume para baixo e a massa molar para cá, vai ficar que MV é igual a PM sobre RT. Ou seja, a massa específica é a pressão vezes a massa molar sobre RT, que é a constante dos gases vezes a temperatura em Kelvin, né? Então, tem toda uma confusãozinha aqui. A temperatura, a pressão que me foi dada foi de a pressão 2 atm, ok. Então foi me dado 2 atm. A massa molar do ar, pessoal, é aproximadamente 28,9 gramas por mol, né?
Isso aí também é tabelado, tá? Então, 28,9 vezes 10 a menos 3 kg por mol. Vou colocar no SI, que eu vou usar esse daqui no SI, vou achar em quilograma por metro cúbico, depois eu coloco em libra por pé cúbico. Então, a temperatura, ela é 180 graus Fahrenheit. A gente sabe o seguinte, que para converter de Fahrenheit para Celsius, a gente usa o seguinte, né, pessoal? A temperatura em Fahrenheit, ela está para, desculpa, em graus Celsius, ela está para 5, assim como a temperatura em Fahrenheit menos 32 está para 9, né? Então isso aqui é a relação para 100 para 180, né, pessoal? E aqui é temperatura menos 0 e aqui é temperatura menos o zero referente ao grau Celsius, que é 32 Fahrenheit. Então fica que a temperatura em graus Celsius é 180 menos 32 sobre 9 vezes 5, né? Vezes 5. Fazendo essa continha, eu tenho que lembrar também que eu tenho que somar 273 para obter ela em Kelvin, né? Para obter ela em Kelvin. Então, fazendo essa continha, isso aqui dá 82,2 graus Celsius, 82,22 graus Celsius, tá? 82,22 graus Celsius, que se eu somar com 273,15 vai dar 355,4, vai aproximadamente 355,4 Kelvin, ok? Então essa temperatura está em Kelvin. Então vamos lá, vamos achar a massa específica do ar. Vai ser a pressão de 2 atm, só que atm, aí vem um detalhe, né? 2 atm, tudo bem. Aí tem vezes 28,9 vezes 10 a menos 3 kg por mol, sobre o R, que é 8,314 Pascal vezes metro cúbico por mol Kelvin, vezes a temperatura, que é 355,4 Kelvin. Só que esse ATM aqui, ele está inconveniente, ele tem que ser em Pascal. É só eu multiplicar para eliminar esse ATM, eu divido por um ATM e coloco o valor em Pascal aqui, que é 101.325 Pascal. Então agora, ó, observe que o ATM corta com ATM, o Pascal com Pascal, o Kelvin com Kelvin, o mol no denominador aqui e aqui no denominador vai embora, vai sobrar quilograma por metro cúbico, que é exatamente a unidade da massa específica, né? Então, fazendo isso, eu encontro 1,98 quilogramas por metro cúbico. Aí, 1,98 quilograma por metro cúbico. Aí tem outro detalhe agora, eu tenho que transformar isso para libra por pé cúbico, né? Libra massa por pé cúbico. Então é só fazer o seguinte, 1,98 quilogramas por 1 metro cúbico, é só você lembrar que 1 metro equivale a 100 centímetros, lógico. E 30,48 centímetros equivale a 1 pé. Então, o que acontece aqui é porque eu sei a relação, mas é tabelado, tá, pessoal? 30,48 centímetros é 1 pé. Só que aqui tá ao cubo, né? Então eu elevo isso aqui ao cubo. Observa que o centímetro vai cortar com centímetro. O metro cúbico aqui vai cortar com esse metro cúbico. E vai sobrar 1 pé cúbico. Só que eu ainda tenho o meu quilograma aqui, né? O quilograma, 1 libra massa, equivale a 0,454 quilogramas, tá? 454 gramas, 0,454 quilogramas. Aí observa que o quilograma vai cortar com quilograma e eu vou obter a minha massa específica em libra massa por pé cúbico. Então, fazendo essa continha, vai dar quanto? Fazendo essa continha, vai dar aproximadamente 0,124 libras, 0,124 libra massa por pé cúbico. Ok, então eu já tenho o que? Já tenho o diâmetro que foi dado na questão, né? O diâmetro ele está em 12 polegadas. Caramba! Então é o seguinte, o diâmetro ele está em 12 polegadas. Então eu tenho que lembrar também, como tem que estar em pé,
que um pé equivale a 12 polegadas. Isso aqui é a relação de pé e polegada, tá? Então isso aqui é um pé. Então Reynolds vai ser um pé vezes dv, né, a velocidade foi dada 50 pés por segundo, né, pessoal? Então 50 pés por segundo vezes a massa específica 0,124 libra-massa por pé cúbico sobre a viscosidade, que é 0,02 cp. Só que tem um detalhe, o velho cp eu tenho que converter também, né? A viscosidade ela é 0,02 centipoase. Então, esse centipoase eu converto o quê? Como 0,02 cp é 0,02 vezes 10 a menos 3 Pascal vezes segundo, que é a mesma coisa de 0,02 vezes 10 a menos 3 quilograma por metro segundo. Então, eu vou converter para libra e pé cúbico isso aqui. E vou manter o segundo. Então, eu multiplico aqui por uma libra massa, que 0,454 quilogramas. Quilograma foi embora. Multiplico por metro. 1 metro equivale a 100 centímetros, que é 0,3048 pés, né? FT. Então, metro foi embora com metro. Então, isso aqui tudo vai dar quanto? 0,02 vezes 10 a menos 3. Na verdade, eu vou fazer esse produto e vou fazer o inverso para saber quanto é o fator, tá? Para saber quanto é o fator. Então, fazendo o produto, bom, aqui é o seguinte, como é um pouco complicado agora que eu fui ver aqui, pessoal, porque quando você converte de viscosidade, envolve pressão, envolve força, tem um conceito para esse outro, para libra força, libra massa, tem a relação de libra massa com libra força, que tem que ser levada em consideração, né? Então, para resumir as coisas, vamos esquecer isso aqui e faça o seguinte, e isso aqui também, de CP para libra por pé segundo, a gente multiplica por 6,72 vezes 10 a menos 4. Eu peguei o fator no apêndice também, tá? Deixa eu melhorar isso aqui. Peguei no apêndice. Então, de CP para um desse aqui, né? Na verdade, para X desse, você multiplica por 6,72 vezes 10 a menos 4. Então, repetindo aqui, você vai ter que Reynolds é um pé vezes 50 pés por segundo vezes 0,124 libras por pé cúbico dividido por 0,02 cp, que você multiplica por 6,72 vezes 10 a menos 4, para que isso aqui fique, aqui está um cp embaixo e aqui está libra por pé segundo. Então vai cortar, né? Vai ficar tudo ok. Essa continha aqui, ela vai dar aproximadamente 460 mil. Então 461 mil aproximadamente, tá? Então vai dar aproximadamente 461 mil. Então eu posso dizer que o fluxo é o quê? Turbulento, certo? Posso dizer que o fluxo é turbulento. Agora, por favor, façam a letra C e D, coloquem junto com a atividade 1. Não, na verdade, desculpa. Você vai mandar para samuel.souza@ufpi.edu.br, tá? Ou para Samuel Química Gmail, tá? @gmail.com. E aí, o que você vai fazer? Você vai botar como assunto atividade 2. Só isso e nada mais, tá? Faça essas duas. Então aqui, ó, você tem a gravidade específica, não esquecer que a gravidade específica, né, que é o que a gente chama de SG, é a massa específica do fluido sobre a massa específica da água a 4 graus Celsius, que é 1000 kg, você pode usar 1000 kg por metro cúbico, tá?
Então você tem a massa específica. Você tem a viscosidade em CP, não vai ter problema, porque você vai ter a massa específica em quilograma por metro cúbico. Você pode transformar 5 pés por segundo pé por metro, para metro, tá? E a tubulação 2 polegadas você pode transformar para metro também. Só não esquecer do seguinte, esquecer que 1 polegada é 2,54 centímetros, tá? Então 1 polegada é 2,54 centímetros. Um pé são 12 polegadas, tá? E tranquilo, você faz com o CP, o que eu já mostrei. Na letra D você vai precisar de quê? Tá tudo no SI, o polímero tem massa específica, tem a viscosidade, tem tranquilo, tudo tranquilo. Então você vai fazer e vai enviar para mim, tá? Não precisa consultar ninguém, é muito fácil. Você não precisa, é só assistir o vídeo que você aprende. É muito tranquilo. Então mande isso como atividade 2, tá? Mande isso como atividade 2. Me diga qual é o fluxo, quais são os fluxos, tá? Valeu.